Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do canal Manas Doc. Eu me chamo Camila, estou aqui com a minha irmã, Bárbara. E hoje estamos aqui na nossa clínica, na Clínica Mulher. E por que será que a gente está aqui hoje? Então, queria saber por quê, Bárbara? Então, vocês lembram que a gente falou no episódio passado que a gente ia falar um pouquinho sobre empreendedorismo e sobre saúde. E aí a gente pensou, abrindo um parêntese, eu vou passar por um procedimento, né, que vocês vão entender qual é o procedimento todo que eu vou passar. Mas aí, sabendo que eu ia ser paciente em um procedimento que aguça muita curiosidade de muitas pacientes, a gente pensou, vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos abordar o tema e aproveitar e ser paciente para as nossas pacientes, né? Mostrar para elas o processo por inteiro. Então, verdade. O que a gente vai falar sobre? Nós vamos falar sobre congelamento de óvulos. Eu acho que é um tema muito interessante, né? A gente tem muita dúvida, ainda vamos conversar com duas profissionais que a gente vai falar aqui, mas a gente vai tirar nós vamos tirar dúvidas e vamos mostrar para vocês que às vezes vocês também vão ter as mesmas dúvidas que a gente, exatamente, né? Hoje nós vamos começar o nosso primeiro episódio conversando com a doutora Bárbara Fonseca. Bárbara, atendendo Bárbara. A Bárbara Fonseca é colega nossa, uma amiga nossa, né? Um colega de residência e residência médica, e ela vai atender, né? Não só a Bárbara, como eu também, porque eu vou tirar também minhas dúvidas, e ela faz reprodução humana, ela é especialista nisso. Então ela vai fazer o congelamento, ela vai fazer o procedimento. Aqui na Clínica Mulher, ela vai fazer a consulta, né? Em que ela vai retirar as dúvidas, vai explicar como é que vai, né? O que vai acontecer, pedir os exames, né? Examinar a Bárbara, fazer ultrassom, vai ter muita coisa ainda aqui que a gente vai mostrar. Exatamente, o que a gente quer é exatamente mostrar essa jornada para vocês de um procedimento de congelamento de óvulos, ou seja, dos primeiros passos até o momento de captura de óvulos e de congelamento. Aí para você que está se perguntando assim, meu Deus, o que é congelamento de óvulos? Então realmente você está no canal certo, no episódio certo, porque a gente vai entender todo esse processo é aqui mesmo. E então, para introduzir um pouquinho para vocês, a gente, esses primeiros passos no congelamento de óvulos, ele pode acontecer numa clínica convencional. Então, por exemplo, a Clínica Mulher, essa nossa clínica, é uma clínica de atendimentos normais, assim, tem atendimento ginecológico, dermatológico. Ela não é uma clínica específica, especializada em reprodução humana, mas ela tem uma profissional que atende essa parte, que é a doutora Bárbara Fonseca, no caso. Ela é especialista nessa área. Então, ela atende fazendo essa parte dos primeiros passos. E esse nosso primeiro episódio vai ser exatamente isso. Os primeiros passos, a primeira consulta, os primeiros exames, todo o processo de acompanhamento até chegar o dia de congelamento mesmo, né? De captura dos óvulos. E essa parte específica, ela tem que ser feita realmente em uma clínica que é especializada, que todo mundo da clínica gira em torno do processo de congelamento de óvulos. Então tem que ser uma clínica específica, especializada em reprodução humana. E a gente vai conhecer essa realidade no nosso na nossa segunda parte desse episódio, né? Eu tô super ansiosa, tanto da parte 1 quanto pela parte 2, porque dúvidas eu tenho várias. Exatamente. O que a gente fala muito, né, Camila, que a gente conversa muito entre a gente, é que os tempos estão modernos, né? A vida está mudando muito. Verdade. E nós mulheres estamos realmente por conta de um monte de questões, inclusive sobre a nossa correria, nosso trabalho, que acaba que a gente está entrando no mercado de trabalho, postergando um pouco mais a nossa maternidade ou ficando até indecisa. Já tem muitas pacientes nossas também que têm decisão em relação à maternidade, e a gente não tem que olhar essa situação como um tabu, como algo a ser recriminado, e sim como algo a ser avaliado, né? Então, se eu não tenho certeza em relação a eu quero ser mãe, eu não quero ser mãe, o que a gente sempre conversa com as pacientes é, peraí, você realmente tem certeza absoluta que você não quer ser mãe? E se você realmente não tem essa certeza, você tem um plano B, você tem uma opção de fazer como se fosse um seguro de carro. Às vezes você não vai nem usar, porque você vai resolver que não vai exercer sua maternidade, mas se você mudar de ideia e se nas vias naturais fosse tarde demais, você tem um plano B, que é pelo menos seus óvulozinhos estão lá congelados, né? Estão guardadinhos. Exatamente. Então vamos lá, vamos conhecer a Bárbara Fonseca? Então, nós estamos aqui com a doutora Bárbara Fonseca no seu consultório e estamos hoje aqui na primeira consulta de congelamento de óvulo da Bárbara, né? A Bárbara atendendo Bárbara. E hoje nós vamos tirar muitas dúvidas, né? Vai ser uma consulta mesmo, mas eu estou aqui, né, no objetivo de entrar nesse mundo aqui e tirar também as minhas dúvidas. Mesmo como ginecologista, a gente ainda tem dúvida, né, Bárbara? E aí a gente vai compartilhar com vocês como que é uma primeira consulta com esse objetivo. E aqui a Bárbara Fonseca, ela é ginecologista. Detalhe, né? Fonseca Araújo. Fonseca Alves Araújo, a Bárbara é Bárbara Fonseca Araújo. Nem tem confusão. E a gente
fez residência juntas, né? E assim, nós somos amigas, né? Então, assim, tem já uma historinha aí por trás. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho nós fizemos ginecologia, mas que falasse um pouquinho do porquê que você fez reprodução humana, o que levou você, né, a fazer e como que é, né, o seu atendimento. Então, desde o início da faculdade, nos primeiros estágios, a primeira vez que eu acompanhei na maternidade, eu me apaixonei pela parte de parto, pela parte de acompanhamento pré-natal. E eu achava fantástico o fato de que 2 elementos microscópicos se juntavam e formavam uma pessoa, né? E ter a ideia de que a gente poderia acompanhar do início, desde onde ninguém vê, o início de todo o processo, até a concepção, até realmente a geração de uma vida e a chegada de uma nova vida no mundo. Então isso pra mim sempre foi um fascínio. Então eu imaginava, falava, nossa, deve ser uma coisa assim, surreal, de outro mundo. E aí comecei a estudar, tive a oportunidade de fazer alguns estágios e vi que realmente era aquilo que eu queria seguir pra vida. Então, fiz a ginecologia já pensando realmente em fazer reprodução humana. Não sabia não, você já tinha decidido? Eu já fiz. Inclusive, a minha ideia de vir para Goiânia já era pelo fato de aqui ter serviço de reprodução humana para especializar. Então, quando eu vim para cá, já era para fazer ginecologia e reprodução humana aqui. Acabou que fiz em Brasília, né, a subespecialização, fui para Brasília, fiquei 1 ano e voltei para cá. Bárbara, as pessoas, né, as pessoas estão cada dia mais conhecendo um pouquinho mais sobre o que é reprodução humana, é uma área específica dentro da ginecologia e muitas pessoas conhecem muito a respeito da infertilidade, sobre a dificuldade de engravidar e quando às vezes bate na porta a dificuldade de engravidar, elas procuram um especialista em reprodução humana. O nosso tema de hoje é congelamento de óvulos, né, que é uma parte, vamos dizer assim, mais preventiva do que para remediar algum problema, né? E a gente queria saber de você o que é, assim, que as pacientes, assim, as mulheres que estejam assistindo, entender assim, em linhas gerais, o que é o congelamento de óvulos. Então, o congelamento de óvulos, ele é feito hoje com o intuito, né, de preservação da fertilidade. Então, há pouco tempo atrás, a gente viu ainda hoje a gente vê muitas mulheres que isso não era uma realidade. O congelamento de óvulos, ele tem ficado mais acessível e mais conhecido de pouco tempo para cá. Então, a gente atende muitas mulheres que foram estudar, que foram trabalhar, que foram investir na sua carreira e que não priorizaram o filho naquele momento, porque a prioridade eram outras, né, infinitas, e o tempo passa. Infelizmente, né, nós mulheres, a gente nasce com os nossos óvulos e eles envelhecem junto com a gente. Então, as mulheres investiam na carreira e na hora que elas falavam, pronto, agora eu quero ter filho. E aí já era um pouco tarde biologicamente. Né? Então, nessas ocasiões que a mulher não consegue, né, com óvulos próprios, por menopausa ou por uma reserva muito baixa, por precisar de tratamento. A gente sabe que com a idade, além de diminuir a quantidade de óvulos, a gente diminui a qualidade. Então a gente tem uma chance maior de aborto, de bebês com cromossomopatias, com algum tipo de malformação. Então essas mulheres que não tiveram a oportunidade há alguns anos atrás, porque isso não era uma coisa difundida, hoje elas precisam recorrer à adoção, a tratamentos com ovo-doação, porque realmente elas não tiveram, no momento oportuno, a oportunidade, né, de fazer o congelamento. Porque o congelamento é como se a gente fizesse, pelo menos a sua capacidade reprodutiva, parar no tempo, né? Então é como se a gente falasse assim, não, a Bárbara, ela vai envelhecer, mas o óvulo dela para gerar um filho vai ser da idade que tá hoje. Então você pode engravidar aí com 40, 45, com uma carga genética, com um óvulo, com uma qualidade de óvulo da sua idade de hoje. A partir do momento que a gente faz o congelamento, é como se o tempo parasse para aquele óvulo. Então a gente tem uma qualidade melhor e tem mais tempo, né? Então tem muitos... porque eles vão acabando, né? Eles vão se esgotando. Eles vão esgotando e vão perdendo qualidade. Então tudo isso dificulta lá na frente. Então você ter ali um estoque, você ter ali uma reserva para, no caso, futuramente,
Não quer dizer que você congelou o óvulo, que você só vai engravidar desses óvulos congelados. Você pode engravidar espontaneamente, mas você tem uma reserva. Você tem um plano B para o caso de alguma eventualidade, para o caso de você querer esperar mais tempo. Então, basicamente, é você, para a pessoa entender o que é congelamento. Você vai pegar alguns óvulozinhos, vai tirar, vai puncionar, vai tirar realmente do ovário e vai colocar dentro de um freezer. Como é que você falaria assim, descreveria da forma mais simples possível? O que é o congelamento de óvulos, para elas entenderem? A gente tem os reservatórios, né, que são realizados os congelamentos. Então a gente faz um processo de preparo. Todo mês, toda mulher ovula um óvulo, mas ela tem um estoque que todo mês ele vai se perdendo. E ao invés da gente ovular um óvulo, que é o que a natureza nos proporciona, a gente usa medicações que vão estimular o crescimento e o preparo de vários óvulos dentro da capacidade reprodutiva dela naquele momento. Com o preparo, com essas medicações, esses óvulos vão se preparando para amadurecer, e quando eles estão já no ponto de ficar maduros, a gente faz uma medicação para ajudar a amadurecer, e aí a gente faz uma punção, vai com uma agulha, a gente faz uma ultrassom endovaginal sob sedação, então a paciente não sente dor, não vê nada acontecendo, mas a gente faz uma ultrassom endovaginal e na ponta do transdutor a gente coloca uma agulha, e aí com essa agulha a gente vai lá e aspira o líquido do folículo para puxar o óvulo junto. Quando a gente tira o óvulo, a gente vai analisar quantos a gente conseguiu captar, quantos desses que a gente captou, eles estão maduros. A gente seleciona os que estão maduros, que esses sim podem ser fertilizados, e aí a gente leva realmente para os reservatórios, que eles vão ficar congelados por muitos anos, né? Então a gente já tem bebês que ficaram congelados 30 anos e viraram um bebê viável e que já nasceu, inclusive. E é muito interessante, assim, você falando, porque no caso da Bárbara, ela vai fazer por causa pra fazer a poupança, né? Assim, por causa da idade e tal, quer fazer aquela poupança. Mas a gente vê que tem outras indicações também, não só de pacientes, às vezes, de falar assim, não, a minha idade agora chegou, né? Eu tô com tal idade, eu acho que eu quero guardar, porque eu não sei se eu quero engravidar agora ou mais tarde. Tem outras indicações. Quais seriam essas indicações? As principais indicações são as pacientes que vão passar por algum tipo de cirurgia, né, no ovário, por exemplo, pacientes que têm endometriose, que tem algum tipo de cisto no ovário, teratoma, e que vai precisar manipular cirurgicamente esse ovário, né? Então, todo mundo que vai mexer no ovário, por mais cuidadoso que o cirurgião for, por mais cuidado, por mais que a técnica seja perfeita, a gente perde muito óvulo. Então, pacientes que vão operar, por qualquer motivo que seja, e pode ter manipulação dos ovários, elas têm que congelar óvulo, o ideal é que congele. E também pacientes com diagnóstico de câncer, que vão precisar de quimioterapia, de radioterapia, porque a gente sabe que o tratamento é agressivo, né, para as gônadas, então realmente tem um impacto muito grande na reserva ovariana. Então a gente tem uma das principais causas de menopausa precoce, são pacientes jovens que fazem quimioterapia ou radioterapia. Então podem perder toda a sua reserva e não conseguir engravidar no futuro se elas não têm filhos, né? Então, toda paciente que vai fazer um tratamento oncológico, um tratamento de câncer, o ideal é que elas congelem óvulos também. Essa parte de paciente que vai fazer esse tratamento, né, um tratamento oncológico, eu acho que é muito interessante porque nem sempre as pacientes sabem que tem essa opção, que acredita que vai fazer o tratamento e aí pronto, né? Se não teve filhos, acabou a esperança dela, realmente não tem. Eu acho que muitas pacientes ficam com dúvidas, tá, mas eu vou congelar, uma paciente que fez tratamento oncológico, eu vou congelar, mas e depois, né? Meu ovário tá ali, já não tá funcionando mais. Mesmo assim, dá para ela engravidar com esses óvulos congelados? Sem dúvidas, né? Os óvulos congelados, eles têm exatamente esse intuito. Mesmo que a mulher entre na menopausa, mesmo que ela já não tenha mais a parte hormonal funcionante, se ela tiver o óvulo congelado, a gente consegue fazer uma transferência em ciclo medicado e a gente mimetiza, né? Então a gente imita o nosso ciclo natural. Então a gente começa com estrogênio para preparação do endométrio. No momento certo a gente começa a progesterona, faz o preparo do endométrio para receber o embrião. A gente faz a transferência
e usa até 12 semanas de gestação as medicações para manutenção da gestação. Com 12 semanas, a própria placenta produz os hormônios da gravidez e aí ela não precisa mais usar porque a placenta vai manter a gestação. Mas a gente consegue, com as medicações, levar essa gestação imitando realmente o que o nosso corpo faz. Então, mesmo que seja uma mulher na menopausa, né, ou um paciente que fez tratamento de câncer e já não tem mais atividade ovariana, a gente consegue, com medicações, transferir o embrião e ter uma gestação de sucesso. Muito legal. No meu caso, por exemplo, Bárbara, e trazendo para esse perfil de pacientes com essa indicação, né? A minha indicação é basicamente questão de idade, né? Hoje eu tô com 34 anos. Então, assim, qual seria a idade que você aconselharia a começar a fazer essa investigação? E qual a idade que seria, assim, o ideal para congelar óvulos ou o limite, digamos assim? A gente tem uma queda expressiva, tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos, a partir dos 35 anos. Então, assim, 34 é o ideal, né? Se conseguir um pouco antes, é melhor ainda. A partir dos, né? 30, 33 anos. Entre 32 e 34 anos seria uma idade boa, mas sempre idealmente antes dos 35. É o preferencial, porque com 35 a gente tem um declínio muito rápido de quantidade, de qualidade. Quanto mais jovem você congelar, mais chance você tem de ter uma quantidade boa e a gente já sabe que a qualidade é boa. Então a gente tem uma melhor chance de ter um resultado que a gente espera. Essa é até uma coisa boa. Como ginecologistas, assim, a gente já tá colocando na nossa rotina, porque isso acaba que às vezes só chega para vocês, para os subespecialistas, numa fase que às vezes já pode estar tarde demais. Então eu acho que é até bom para assim, que os ginecologistas que são gerais ou que são subespecializados em áreas diferentes, que não a reprodução humana, que entendam a importância na consulta de rotina mesmo, fazerem essa introdução, né, que é fazer já a avaliação da reserva ovariana das pacientes a partir dos 25 anos, 30 anos e sempre quando essa reserva começa a diminuir, a gente encaminhar para vocês. É muito interessante o que você falou de reserva ovariana. Muitas vezes a gente fala na consulta mesmo, né, paciente, você pode fazer, né, a gente pode avaliar a reserva ovariana, né, pedir o exame, e nem sempre o paciente sabe o que é reserva ovariana, né, então eu queria assim que vocês primeiro explicassem pra gente o que é reserva, como que é a contagem, quanto que é ideal para um paciente ali na casa dos 20, na casa dos 30, porque os pacientes às vezes olham o exame, opa, mas isso aqui tá bom ou tá ruim? Então, o ideal é que durante os exames de rotina, né, anualmente a gente fizesse uma contagem de folículos. Pacientes, por exemplo, que têm hipotireoidismo, que têm endometriose, têm um risco de ter uma reserva ovariana um pouco mais baixa, mais jovens. Então essas a gente pode começar até antes ou ser um pouquinho mais insistente mesmo em fazer com uma frequência um pouco maior, né? Ali entre os 25 e 30, pelo menos a cada 2 anos, né? Fazer uma avaliação de reserva ovariana. Depois dos 30, o ideal é realmente fazer anualmente, né? Todo ano fazer essa avaliação. E como que a gente classifica? A gente considera uma reserva ovariana normal acima de 10 folículos. Então, juntando os 2 ovários, como que a gente conta, como que a gente avalia isso? A gente olha o ovário e a gente vê umas bolinhas pretinhas ao redor do ovário. Isso são os folículos, né? Eles têm que estar medindo entre 2 e 9 milímetros, né? O parâmetro que a gente usa para contar como folículo antral. Então, a gente faz a contagem de quantas bolinhas pretinhas a gente vê. Então, o normal é que tenha acima de 10. Entre 5 e 10, a gente considera como uma reserva diminuída. E abaixo de 5, a gente considera como uma reserva muito diminuída, né? Isso para qualquer idade. Só que a gente tem que lembrar que quanto mais idade, menor qualidade. Então, se a gente faz uma reserva ovariana de 10 numa mulher de 30 anos, a gente tem uma perspectiva de tratamento. Uma contagem de 10 numa paciente de 35, 36 anos, a perspectiva é diferente, porque a qualidade é diferente. Então, com 30 anos, a gente tem uma qualidade muito melhor. Então, na realidade, você está numa consulta, né, ginecológica normal. Se você tiver após os 30 anos ali, mas tiver uma reserva lá, deu 12, 13, né, e ela fala que tá bom, mas mesmo assim, a gente sempre tem que orientar a paciente, falar, olha, mas mesmo assim, você já tá na idade que você tem que pensar realmente no congelamento e não só pensar na quantidade, realmente pensar na qualidade daqueles óvulos, né? Exatamente. E assim, como ginecologista também, atendendo o público geral, já aconteceram algumas vezes de atender uma paciente e falar, não, eu não
não quero ter filho, não quero engravidar, não tenho vontade. Fala, mas se você tiver ali um plano B, se você mudar de ideia, não quero. E aí passa 2, 3, 4 anos, aí fala, não, mudei de ideia, quero ter filho. E às vezes ela já não consegue porque o tempo passou e alguma coisa mudou, ou entrou na menopausa, alguma coisa aconteceu. Então mesmo as mulheres que falam, não, eu tenho certeza absoluta que eu não quero ter filho, tem o benefício da dúvida. Né? Eu sempre recomendo isso. Ter o benefício da dúvida é, quando você chegar ali 45, 46, você vai poder escolher se você realmente não quer. Se às vezes não era, você estava priorizando outras coisas, né? E não tinha cabeça para pensar, porque acontece com frequência de mulheres que falavam, não quero de jeito nenhum. Chegam com 45, 46, às vezes 48 anos e querem engravidar e com óvulos próprios. Nessa idade, realmente a chance é mínima. É exatamente por essa questão. Assim, o mundo passa por uma transição. Acho que a gente tem aquela sensação de que os 30 são 20, sabe? Os 40 são os 30. Então, talvez, assim, talvez nos próximos 10 anos a gente vai ver como é que vai ser essa perspectiva nossa, né? De às vezes estar vivendo numa fase, sentindo que não, agora eu não quero, eu tô vendo outras coisas, eu tô priorizando outras coisas, e de repente, às vezes, na hora que chega a fase que você se estabiliza, que você fala assim, não, agora eu quero ter filhos, e às vezes você não fez esse planozinho B, né? Então, mas aí a gente tá, né, numa consulta, agora que a gente tira nossas dúvidas, como que é assim, a consulta realmente, né? Então, assim, a Bárbara agora chegou para ser atendida. Como que vai se dar, como você vai conduzir uma consulta de reprodução humana mesmo? Primeiro passo que a gente tem que fazer é história clínica, avaliação. Se tem algum problema de saúde, se tem risco para trombose, é um fator muito importante, porque as medicações precisam ser ajustadas, porque a gente tem uma utilização de hormônios, a gente mexe com todo o metabolismo da mulher, então a gente tem que rastrear se ela tem algum risco aumentado para trombose ou não, se tem algum problema de saúde, se usa alguma medicação de uso contínuo, qual que é o método contraceptivo que ela usa hoje. Normalmente, pacientes que usam DIU, a gente não precisa tirar o DIU. Pacientes que usam... Essa é uma boa pergunta. Eu já ia perguntar isso. Paciente que usa DIU não precisa tirar o DIU. Não precisa. E o Implanon também não precisa tirar, né? Porque o Implanon, na verdade, até nos ajuda um pouco, porque o Implanon, ele libera progesterona. E a gente usa a progesterona justamente para bloquear a ovulação, para enquanto a gente estiver fazendo o estímulo, não ter uma ovulação precoce e a gente não perder esses óvulos que a gente está preparando. Então, assim, o DIU a gente não precisa tirar, nem o de cobre, nem o Mirena. O Implanon a gente não precisa tirar, só o anticoncepcional oral e o injetável que realmente não dá para fazer estímulo usando ele de forma desordenada, né? Então tem que ser organizado. Mas a gente faz essa avaliação, né, do método, a gente faz uma avaliação das doenças existentes na família, risco que esse futuro bebê pode ter de algum tipo de doença. Pensando, hoje congelamos óvulos, mas a gente vai provavelmente formar um embrião um dia. Então a gente tem que pensar quais doenças aquele embrião pode ter, para a gente avaliar se vale a pena fazer uma biópsia embrionária para avaliar algum tipo de doença, né? Então a gente faz uma avaliação do histórico familiar, a gente faz também a parte de rotina, né? A gente faz avaliação de exames para avaliar a saúde no geral e o principal é a avaliação da reserva ovariana, porque dependendo da nossa reserva é como a gente vai conduzir, como a gente vai escolher as medicações. Então, na verdade, não existe uma receita de bolo, né, Bárbara? Para essa fase inicial, que é uma fase que a gente estava até falando na introdução também, que a gente vai começar a mostrar para todo mundo o que é uma fase de preparação para chegar no dia de fazer a captação de óvulos mesmo. Então, essa fase inicial de preparo, ela é diferente para cada paciente, de acordo com a história de cada uma, de acordo com a reserva de cada uma. Exatamente. Então, assim, de acordo com o seu perfil, né, de acordo com aquilo que você tem de problema de saúde, ou se você não tem um problema de saúde, a depender da sua reserva, né? Então, se você tem uma reserva mais baixa, a gente precisa usar uma dosagem maior de medicação. Se você tem uma reserva muito boa, uma reserva aumentada, a gente tem que ter cuidado com a medicação, porque a gente tem uma complicação que é muito importante,
importante, chamada síndrome do hiperestímulo ovariano, que se a gente usar uma dose de medicação muito alta, uma paciente que tem uma reserva muito alta, a gente pode ter complicação e pode ser uma complicação grave, então pode precisar de internação, pode precisar de algumas intervenções. Então, cada paciente, de acordo com o peso que a paciente tem, também a dose de medicação é ajustada. Então, é um tratamento muito personalizado. Então, são muitas variáveis que a gente tem que avaliar para definir como que vai ser o segmento. Além do início, né, que a gente faz, essa avaliação de peso, de quantidade de folículos, de todos os fatores, a gente também tem a variável de como o seu organismo vai responder às medicações. Porque a gente faz uma previsão, a gente estima que você vai usar tantos dias de medicação e que com tantos dias a gente faça a coleta. Só que pode ser que seu organismo responda muito rápido e aí a gente adiante, ou pode ser que seu organismo enrole um pouquinho nesse preparo. A média é de 10 a 12 dias. Pois é, a gente conheceu o tamanho da agulha. A sedação ajuda. Graças a Deus que a sedação existe. Mas é engraçado, como você falou que, lógico, né, não existe uma receita de bolo, porque cada paciente é de uma maneira. Você falou aí que usa medicação para induzir, né, a ovulação, e aí tem uma quantidade média de dias, porque fica fazendo o acompanhamento, eu acredito que fica fazendo tração seriado, né, para fazer o acompanhamento. Mas eu tenho até que contar, eu tenho 37 anos e eu já fiz meu congelamento, eu fiz com 34 também, fiz ali no limite, falei pra Bárbara faz também, porque eu tenho que fazer ali até 34 anos. E, assim, o meu relato pessoal é que na época da medicação, esses dias aí, eles, assim, não foram muito fáceis, sabe? Realmente eu tive efeito colateral, a minha barriga ficou inchada, eu tive náuseas, dor de cabeça, um sono, eu achei até que eu tava grávida mesmo, né? Eu tenho oscilação de humor, né? Nossa, parecendo que tava grávida. Chorava, aí ao mesmo tempo ficava com raiva. Mas assim, isso é um relato pessoal, mas eu acredito que não é todo mundo que é desse jeito, né? Então... E talvez, assim, tenha um certo peso o fato de você ter usado uma dose um pouquinho maior, porque sua reserva já não era muito boa. Minha reserva era baixa, então provavelmente, né, eu tive que usar uma dosagem maior. Mas assim, o que eu queria saber, assim, todo mundo passa pelos mesmos sintomas? Ou nem não? todo mundo. Deus tem seus preferidos, né? Então, tem algum... Não, eu acho que tem razão. Então, se você não foi a preferida, vai ser eu. Tem pacientes que chegam e não queixam de absolutamente nada, não sentem nada, mas a grande maioria, assim, o recorde de queixa é o inchaço na barriga e a sensação de peso. Por quê? O que acontece nos ovários? Todo mês a gente ovula a gente normalmente ovula um folículo. Durante o estímulo, a gente estimula muitos. Então, um ovário que tem um tamanho, ele às vezes fica 5, 10 vezes maior do que o tamanho dele, cheio de líquido ali dentro do folículo. Então, realmente o ovário pesa. Então, ele fica pesado. Então, essa sensação e esse desconforto é realmente porque tá grande, porque tá um ovário maior do que muito maior do que o tamanho dele habitual. Então, esse inchaço na barriga, esse peso, esse desconforto, praticamente todo mundo tem. E aí vai depender os outros sintomas de como que o organismo da mulher reage às oscilações hormonais, né? Então a gente acaba aumentando muito os níveis de estrogênio circulantes no organismo. E aí tem mulher, quem tem uma tendência maior de ter dor de enxaqueca, vai ter dor de cabeça. Tem mulheres que têm náusea, vômito. Então sintomas muito parecidos com a gestação mesmo. Eu acreditei, eu duvidei, eu falei, eu acho que gente, não precisa nem congelar mais. Da barriga dela, que ficou do tamanho de uma gestação. Não, ela passou por todos os sintomas de gestação. Eu tenho uma foto, uma foto em que eu tirei de lado, segurando minha barriga assim, e as pessoas achavam que eu tava grávida, realmente, porque ficou bem inchado. E aí a mama também ficou muito inchada, né? Então ficou grande. Então é realmente uma gestante. Uma gestante. Assim, a grande maioria tem um sintoma ou outro. Realmente o peso e o inchaço na barriga é uma coisa mais unânime. Mas dor de cabeça, enjoo, essas questões
não é todo mundo que sente, mas não é tão incomum, não. De uma forma geral, Bárbara, as doses das medicações, elas variam, né, para cada paciente. Sim. Mas as medicações em si, elas são mais ou menos as mesmas? E quais são mais ou menos as medicações? Precisa falar exatamente quais são os nomes. Mas assim, tem vias de administração diferentes, algumas são injetáveis, outras orais. Como é que é mais ou menos assim, no geral, a maioria das vezes, o que você vai usar todos os dias? As gonadotrofinas que a gente usa para estímulo, elas praticamente todas são de uso subcutâneo. Então a gente usa as medicações subcutâneas, mas a gente tem uma infinidade de medicações. Então cada clínica, cada hospital tem um protocolo. Por exemplo, em Brasília, eles usavam um protocolo completamente diferente de medicação. Inclusive lá eles começavam com uma dose mais baixa e no decorrer do ciclo ia aumentando. E aqui a gente já faz o inverso. Aqui a gente começa uma dose mais alta e vai diminuindo com o decorrer do processo, né, conforme a resposta do organismo. E então a gente tem essas duas maneiras e a gente tem infinitos tipos de medicação. A gente tem medicação, por exemplo, que é uma injeção e que ela tem uma duração aí de 5 dias, então você aplica uma vez e aí você fica 5 dias sem precisar ficar aplicando todos os dias, só que tem que ter perfil para usar, né? Então a gente tem FSH recombinante, FSH urinário, a gente tem LH isolado, então a gente tem várias medicações que estão disponíveis. Questão de marcas comerciais varia muito de clínica, mas em todas as clínicas todo mundo usa um pouquinho de cada medicação, realmente variando de acordo com o perfil do paciente. Mas é maravilhoso, picadinha todo dia. Você vai adorar. Vai que ela dá sorte, a gente consegue usar Elon. Gente, ela vai dar sorte. Vai dar sorte. Vai dar sorte. Abri, então a gente pode seguir para esse próximo passo, que é fazer, assim, que você explicou pra gente, que essa fase inicial, esse primeiro passo é fazer a avaliação da reserva ovariana, contagem de folículos. Então esse vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer aqui hoje, né, na nossa avaliação. Hoje a gente vai fazer a avaliação da reserva, a gente vai fazer uma ultrassom, a gente vai ver como você usa o DIU. A gente não tem uma certeza absoluta de data da última menstruação. O ideal é a gente fazer a primeira ultrassom para essa contagem de folículos entre o 2º e o 5º dia do ciclo menstrual. Então, menstruou, menstruada mesmo. Muitos pacientes falam, mas vou fazer ultrassom menstruada. A gente já tá acostumada, é o ideal, é assim mesmo. A gente não repara, não tem... realmente a gente precisa que seja dessa forma porque é o melhor momento. Mas quem usa o Mirena, a gente não tem esse controle, né? No caso eu uso o Mirena, né? Só pelo salário, eu não tinha falado. Então eu não tenho, assim, a menstruação mesmo. O meu ciclo acaba a gente que se perde um pouquinho, né? Eu não consigo saber exatamente quando que é a data da menstruação. Apesar da gente conseguir, às vezes, estimar um pouquinho pelos sintomas que a gente sente das fases do ciclo, mas a gente não tem essa certeza, né? Exatamente. Mas ainda assim a gente consegue fazer uma contagem, né? A gente tem alguns fatores que podem dificultar um pouquinho essa contagem. Se for necessário, a gente repete de novo depois para confirmar a reserva. Mas essa primeira contagem inicial, o ideal é a gente fazer a qualquer momento mesmo. Avalia, vê como que tá, faz uma estimativa, né? E já consegue ter uma ideia de como que vai ser o nosso processo. Então vamos pro nosso próximo passo, né? Hoje tá firmada que Bárbara realmente atende Bárbara. Vamos lá então, né? Então, Bárbara, como você tinha suspeitado, né, que tava na fase lútea, né, que já tinha ovulado nos últimos dias. A gente fez a ultrassom hoje, confirmou, a gente viu um corpo lúteo, que quer dizer que você ovulou recentemente. E a contagem ovariana hoje deu baixa. Tem algumas pacientes que realmente nessa fase lútea tem uma contagem mais baixa e a gente faz a avaliação naquela época que eu falei que é ideal, né, do 2º ao 5º dia do ciclo, e aí a gente tem uma resposta melhor, tem uma contagem melhor. Então, diante do que a gente viu hoje, o ideal é daqui a uma semana, 10 dias, a gente repetir de novo a ultrassom para avaliar de novo como que vai ser a reserva ovariana. O bom é que o próprio ultrassom dá uma noção boa de qual fase o ciclo tá, né? Já que eu não sei de dizer exatamente qual é a fase que eu tava, né? A gente tem uma estimativa boa de onde primeiro que a gente viu que tá no lugar certinho. Tá certo. Depois que a gente viu que tá nessa fase lútea que não dá pra ter tanta certeza. Mas de qualquer jeito, eu acho que já não deixa de ser um choque de realidade. Assim, que pode ser que realmente, às vezes, como na sua época, você já fez com uma reserva ovariana baixa, a gente já tem uma genética parecida, né? Pode ser que realmente ela esteja mais baixa mesmo. Que é até uma forma da gente alertar para os pacientes, né? A gente
desde mesmo que o tal do caso de ferreiro. O espeto é de pau. A gente acaba postergando também, porque a gente vai pondo na conta de que, não, tá tudo bem, olha, minha reserva ovariana tinha olhado há 2 anos atrás, ela tava excelente, e a gente esquece que com o tempo isso pode acabar acontecendo, né? De um ano pro outro, às vezes a reserva vai cair, Dá uma né? caída, exatamente. Então assim, ainda vai ficar pra depois, daqui uma semana mais ou menos. daqui vai ter uma que repetir semana o a ultrassom. gente vai repetir, avalia de novo, ver como que tá essa reserva. E aí a gente faz uma estimativa diante da próxima ultrassom. Hoje a gente fica de olho, né? Fica o alerta. Então, considerando essa reserva de hoje, né, que a gente fez a contagem aqui, a gente viu que tem 2 folículos em um... No direito e 4 no esquerdo. Então seria uma reserva ovariana, se vocês entenderem, é a soma da quantidade de folículos total. Então aqui daria uma reserva ovariana De 6. O normal é... Maior que 10. Então a já gente seria tem uma reserva ovariana diminuída. E o que que isso? Vamos supor que seja isso mesmo, né? A gente depois vai confirmar direitinho, daqui uma semana a gente repete a ultrassom. Mas vamos supor que seja isso mesmo. Qual que é a diferença para um paciente que tem uma reserva acima de 10? as medicações que a gente vai usar, né? Então, o esquema de medicação, a gente tem que usar doses um pouco mais altas e a gente tem que otimizar para que o seu ovário dê o melhor que ele pode nos trazer. Então, assim, a gente pode ter o crescimento a gente estima de mais ou menos a metade dos folículos, então a gente pode ter os 3, né, que seria a metade disso, mas a gente pode otimizar com as medicações e ter uma resposta melhor do que a gente espera. Então isso vai guiar o que a gente vai usar de medicação, a quantidade, a dose. Tem para compartilhar para vocês essa fase que a gente está vivendo, né? A gente viver isso de uma forma juntas também e discutir sobre esse tema. Então no próximo episódio a gente vai se encontrar de novo. Não deixem de compartilhar esse episódio para os pacientes que vocês sabem que precisam dessas informações, curtir nosso vídeo e assistir o próximo episódio então. Um beijo. Mais! Tchau!